E com quantos anos assim você chegou a ser professor? Porque eu lembro que você deu aula um tempo. Então, eu comecei com 11, 10 anos de idade, eu já praticava artes marciais, fiz karatê, fiz kickbox, e eu terminei fazendo Kung Fu já na faixa de uns 14 anos por aí. Teve uma época que a gente foi morar em Sergipe, e eu tive o primeiro contato assim com o Kung Fu, e depois a gente veio para Rio Real, saiu de Rio Real, a gente acabou também viajando, voltando, mas sempre praticando. E o professor, ele fez uma parceria com meu irmão era professor de karatê e ele de Kung Fu. E os dois saíram dando aula. Eles deram aula em Rio Real durante uma temporada. Daqui foram para Olindina, deram aula em Olindina, Jandaíra, Pombal. E eu, como gostava de arte marcial, sempre acompanhava eles. E aí era o contato assim dentro de casa com as artes marciais. Mas eu me tornei mesmo professor de Kung Fu com o mestre Francis de Salvador. E aí eu tive que procurar o mestre Francis de Salvador para poder se filiar à federação, aquelas coisas todas para você poder ter a habilitação para poder dar aula de Kung Fu. E mestre França, ele é representante de mestre Lee Hong-ki no Brasil. O mestre Lee Hong-ki é como se fosse uma das maiores autoridades da arte marcial. Ele trabalhou com Jack Chan, com Sammo Hung e com Bruce Lee. Aquele filme Operação Dragão, de Bruce Lee, que tem as garras de ferro que corta Bruce Lee, o mestre Lee Hong-ki estava lá trabalhando. Jack Chan também estava nesse filme. Então, assim, era uma grande autoridade. E aí eu fui treinar com o mestre Lee Hong-ki e com o mestre França. Depois eu retornei para Rio Real e passei uma boa temporada. De 2001 até 2008, eu estava aqui dando aula de Kung Fu, praticando, e com os alunos. E foi aí onde acabou depois utilizando os próprios alunos para poder fazer o filme. Mas aí já é uma outra história, né? E aí como foi que você juntou essa questão da arte marcial com o filme? Era uma paixão já também de infância, já? Por conta de Bruce Lee. Eu era muito fã de Bruce Lee. E por ser fã de Bruce Lee, eu queria ser como ele. Então, até hoje acontece com qualquer um de nós, seja no jornalismo, seja na política. Você, quando tem um ídolo, uma pessoa que é a referência para você, você termina se inspirando e querendo ser como ele, pelo menos seguir aqueles passos ali. Então eu já lutava Kung Fu, dava aula, praticava a mesma arte que Bruce Lee praticava, conhecia a história toda, que eu sempre fui estudioso, e só faltava uma coisa: fazer filme. E aí o grande desafio, fazer cinema numa cidade que não tem sala de cinema, né? A maioria da população nunca entrou em uma sala de cinema. Então, assim, um grande desafio. E aí vem eu, professor de artes marciais, invento de fazer filme, é o quê? Doido, maluco. Né? Não vai dar outra. Então, assim, foi isso que aconteceu no início. E a gente começou com o Albuquerque, que fazia filmagem na época. E aí Albuquerque foi quem fez o nosso primeiro filme, foi quem filmou. Na época eu não sabia que existiam os recursos de corte de câmera, edição, efeitos especiais. Eu não tinha contato com isso, meu negócio era lutar. Eu queria mostrar que eu era bom de luta. Eu queria fazer um vídeo como se fosse uma peça de teatro, uma gravação feita num celular em tempo real. Mas Albuquerque, um excelente profissional, ele veio gravar. Eu já tinha um roteiro pronto, montado com os alunos, ensaiado, uns 3 meses ensaiando as cenas de luta, mas com o roteiro, com uma história, com a narrativa. E aí Albuquerque veio filmar, e aí ele corta, para aqui, tá, vou pegar esse detalhezinho, esse soco que você deu aí, eu vou pegar de outro ângulo. O resultado foi fantástico. Então, quando eu me vi naquela filmagem que Albuquerque fez, que eu imaginei uma coisa e ele supriu a expectativa, e saiu aqueles com trilha sonora, efeitos, cortes, ângulo de câmera. Então aí foi que eu me encantei. Eu digo, caramba, eu sou muito bom. Eu sou muito bom, porque supriu ultrapassou a minha expectativa, né? Mas assim, para um filme da época, né, sem recurso, realmente ficou um filme assim para você chegar e dizer assim, porra, foi A Vingança de Shang, o primeiro filme, 2002. Você mesmo que escreveu os roteiros do filme? Foi porque foi inspirado no filme de Bruce Lee, A Fúria do Dragão. Então eu fiz um plágio, na verdade, né? Peguei a cena de Bruce Lee ali, e aí eu fiz um plágio e adaptei para aquela realidade minha ali. Nós gravamos em Enemito, que é bem próximo onde você morava. E aí o filme, de fato, foi uma repercussão grande em Rio Real. E aí Garajal tinha locadora aqui de vídeo na época, e aquelas fitas de vídeo, cassete, e era muito, o pessoal locava muito vídeo. E aí eu coloquei lá o filme para alocar para as pessoas. As pessoas começaram a assistir, começaram a comentar, e a internet não era tão
como é hoje, né? Era bem lentinha, só empresas tinha, trabalhava com Windows. O pessoal estava migrando ainda, algumas empresas saindo daquelas máquinas de datilografia para o computador. E foi uma repercussão muito grande do filme. O filme não parava na locadora, se tornou o filme mais locado de Rio Real. As pessoas queriam ver, né? Queriam ver as pessoas de Rio Real ali fazendo aquele filme. Enemito participando do filme. Enemito, um empresário bastante conhecido. Então, foi uma grande repercussão e muito importante. Eu lembro que chegou a passar numa TV, você se recorda? Foi a TV Bahia. Isso. A TV Bahia. E tudo começou quando eu coloquei a televisão tipo essa aqui, passando imagens do filme em casa. Enquanto passava as cenas do filme, eu coloquei uma câmera em frente e gravei falando para a TV Bahia. Eu gravei um vídeo falando, dizendo: olha, eu sou de Rio Real, sou professor de artes marciais, eu faço filme, eu tive uma iniciativa aqui bacana. E teve um cara que passou na televisão que ele foi agredido. Ele foi agredido por uma história lá da imprensa. Eu disse: olha, esse cara aí foi agredido aí porque não queria que fosse gravado, não queria que fizesse a matéria. E eu estou aqui com uma história bacana, quer nem vocês gravam a matéria comigo e ninguém vem gravar comigo essa história. Então, e aí essa fita, ela chegou à TV Bahia e ela foi para o jornalismo. O jornalismo não se interessou, o departamento de jornalismo não se interessou. A fita foi jogada para o departamento de esporte. O departamento de esporte se interessou para poder fazer. Aí caiu nas mãos de Matheus Carvalho, que foi o repórter que veio fazer a matéria aqui, que depois se tornou meu amigo. Para a TV fazer a matéria, ela precisa de autorização da direção para poder vir, porque tem custo de combustível, deslocamento de equipe, essa coisa toda. E aí ele pediu autorização para gravar a matéria, dizendo que aquilo rendia, porque você tem que convencer, né? Tem a reunião de pauta, você tem que convencer o pessoal de que aquilo rende, que dá audiência. O que a TV quer é audiência. E aí ele tentou convencer o pessoal não deram fé, aí foi para o jornalismo, foi para o entretenimento, a fita rodou, voltou, e ele insistindo ali que aquilo rendia, que aquilo dava matéria, que aquilo era interessante. Ele também é um cara muito inteligente. Resultado, ninguém botou fé. 3 meses depois, 4 meses depois, estreou um programa de esporte amador na Bahia. E aí ele insistiu novamente em contar aquela história. E aí liberaram para ele vir fazer a matéria. Aí, para vir fazer a matéria em Rio Real, quando veio fazer a matéria aqui, ninguém acreditava. A TV Bahia vem nada. E eu falei que vinha. Vem nada, o cara doido, maluco. Vai vir atrás desse cara aqui nada. E aí eles vieram. E a matéria bateu o maior pico de audiência na história da TV Bahia. Quando essa história, a história do Nerivaldo, foi apresentada na TV Bahia, a TV Bahia bateu os 2 maiores picos de audiência, que até hoje não foi superado. Eu tenho o depoimento do jornalista que fez a matéria falando isso para mim. De doido a recordista de audiência, para você ver como as coisas, né? A gente subestima muito, a gente fala muito, assim, quando é questão do interior, da nossa própria cidade, a gente se vê super subestimado pelas pessoas. E você vê que você chegou lá. Ninguém até hoje tem quantos anos? Tem muitos anos e ninguém ainda bateu essa audiência.